Quando eu fazia consultoria, eu percebi que assim, aparecia clientes que ele tinha um grau de conhecimento mais elevado, que ele tinha lá uma rede de lojas, 10 lojas, 15 lojas, 20 lojas, e aquele que ele estava começando, ou aquele que tinha uma loja. Então, esse material, a gente tem que pensar que o cara que já tem 15 lojas, às vezes ele tem é como uma espécie de uma franquia, ele tem uma padronização, às vezes, do processo dele. E o cara que tem mais dificuldade é aquele cara que às vezes está começando, que tem uma loja ou tem duas, e às vezes não tem nem padrão da loja, não tem padronização. Então a gente tem que entender que se a gente realmente quer transformar esse setor, nós temos que pensar principalmente em quem quer entrar nesse setor e quem está ali e não tem esse caminho. Porque quem tem 15 lojas, eu acredito que da proporção das lojas que eu atendia, que tinha 3, 4, 5 ou mais, eu percebia que eles já tinham até uma padronização, era um sistema de melhoria, né? Então, esse treinamento ele vai agregar? Vai, mas ele vai adicionar algo para essas lojas. Mas nós temos que pensar no cara do zero, o cara que não tem ali, e o cara que ele tem uma loja, mas ele precisa evoluir. Então, pensando nisso, o que no planejamento é importante? Nós temos que pensar como se a pessoa estivesse montando a loja do zero hoje e não soubesse nada, né? Até quer começar. O que precisa é importante? Então vamos discutir aqui junto. É importante nesse planejamento ele entender primeiro o quê? Ele entender sobre a questão do perfil do cliente dele, concorda? Porque, por exemplo, se ele vai montar uma loja, eu percebia muito que às vezes chegava na loja e eu via lá que... É um exemplo simples para vocês, tá? Uma dificuldade que eu sentia. A pessoa ia lá, comprava, ia para uma região, comprava mercadoria para revender na loja, só que comprava uma mercadoria que você olhando lá, era uma mercadoria de pessoas de 40, 50, 60 anos. E quando você via o balcão, quem vinha era de 20. Então, às vezes, comprava produto que não casava com a carteira de cliente que tinha. Ou com um cliente que gostaria de prospectar. E a maioria das lojas, a gente percebe que muita gente começa dentro da cidade e, às vezes, não define público. Simplesmente compra e tenta vender.